Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curte e compartilhe o vídeo, que assim você vai nos ajudando a crescer cada dia mais. Bem, dando sequência aqui ao guia do Mundial de Clubes, chegamos ao grupo F, F de Fluminense. O Fluminense está no grupo F, ao lado de Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan HD da Coreia do Sul e do Mamelodi Sundowns da África do Sul. Falar do Fluminense, o Fluminense garantiu sua vaga no Super Mundial ao se sagrar campeão da Copa Libertadores de 2023, aquela final contra o Boca no Maracanã, aquele golaço do John Kennedy ali que deu o título ao Fluminense, título de campeão da América ao Fluminense. Depois foi lá pro Mundial de Clubes no fim do ano, perdeu pro Manchester City, uma derrota doída assim pro City do Guardiola. E aí, 2024 chegou, o time do Fluminense teve uma temporada muito ruim, Fernando Diniz com maus resultados, o time chegou a brigar por rebaixamento no Brasileirão, avançou ali da primeira fase, mas jogando muito mal, muito aquém do que jogou em 2023, e aí não teve jeito, Fernando Diniz, por mais ídolo que fosse, acabou sendo demitido. Mano Menezes chegou, conseguiu salvar o time, né? Mas o Fluminense, mesmo assim, continuou tendo aquele futebol muito longe do que produziu em 2023. E aí, há cerca de um mês, o Mano Menezes foi demitido e o Fluminense aposta agora suas fichas no ídolo Renato Gaúcho, né? Jogador do clube, campeão, né? Fez aquele gol de barriga na final do estadual, né? Contra o Flamengo, que todo mundo lembra. E ele veio aqui ele vem para ser o comandante do time no Super Mundial. O Fluminense, ele mantém aquele time meio veterano que a gente viu na Libertadores e ele aposta basicamente em três pilares, né? O goleiro Fábio, de 44 anos, mas que tá catando muito ainda, tá em plena forma. O Thiago Silva, zagueiro de 40 anos, mas que também tá jogando muita bola mesmo com 40 anos. E o John Arias, colombiano de 27 anos, o disparado melhor jogador do time. Esses três são meio que as apostas do Fluminense nesse Super Mundial para ir bem, para ir longe nesse Super Mundial. O Fluminense vai ter como um dos adversários o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund, time da Alemanha, um dos times mais populares da Alemanha, talvez aí a maior torcida da Alemanha. O time do Borussia esse ano não teve uma temporada muito boa, teve uma temporada de altos e baixos. Começou a temporada com o técnico turco, o Nuri Sahin, né? O ex-jogador do clube, jogou no Borussia, foi revelado no Borussia, jogou no Real Madrid. Teve esse primeiro trabalho dele como técnico, não conseguiu ir muito bem. Teve uma derrota na Champions também para o Real Madrid que marcou bastante, foi uma derrota de virada. E aí, devido aos maus resultados, o Borussia trocou de treinador, apostou ali no Niko Kovac. Niko Kovac, um bom técnico, um técnico croata. Ele nasceu na Alemanha, mas ele é um técnico que defendeu a seleção da Croácia em Copas do Mundo, né? E ele veio em fevereiro para dirigir, para comandar o Borussia Dortmund, né? Para tentar colocar o Borussia Dortmund no trilho. Conseguiu isso, o time deu uma arrancada ali nas últimas rodadas, conseguiu a vaga na Champions League da próxima temporada. E assim, o Borussia é aquele time que ninguém dá muita bola, né? Mas é um time que costuma surpreender e costuma chegar de mansinho e costuma ir bem chegando assim em Champions. Pode ser que isso se repita na Copa do Mundo de Clubes. Os destaques do time, né? O Borussia Dortmund tem o ADM, jogador alemão, muito bom jogador, um ponta direita, né? Que vai bagunçar bastante ali as defesas dos adversários. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com ele. Tem o Julian Brandt, que é um meio atacante ali, uma revelação do futebol alemão. E o centroavante, né, o homem-gol do time, que é o Guirassy. O Guirassy é um guineense, um jogador que até enfrentou o Brasil recentemente, num amistoso, né? Fez um gol contra o Brasil, a seleção de Guiné perdeu para o Brasil de 4-1, mas o gol
de Guiné foi dele. É um homem-gol, é um cara que tem sido um dos principais atacantes, um dos principais jogadores da Bundesliga nos últimos anos, e é o cara que vai tentar balançar as redes aí nesse Mundial e ajudar o Borussia a ir longe nesse campeonato, nessa Copa do Mundo de Clubes. Então o Borussia vem com a sua muralha amarela, a sua torcida fanática, para tentar surpreender os adversários nesse Super Mundial. Acredito que passe de fase aí. Vamos ver no mata-mata como é que vai ser. No mata-mata eu acho que o Borussia também não é nenhum azarão. Agora vamos falar do Ulsan. O Ulsan HD, que também é conhecido como Ulsan Hyundai. O Ulsan, ele pertence, né, à montadora de carros, à indústria de carros ali, a Hyundai, né, tem ligação com essa indústria, como muitos clubes asiáticos, né, normalmente tem. O Ulsan, ele até mudou o nome, né, ele é mais conhecido hoje como Ulsan HD, mas é na verdade o Ulsan Hyundai, o nome do time. O Ulsan é basicamente um time de jogadores coreanos, é um time que já foi campeão de outras edições da Liga dos Campeões da Ásia, é um time poderoso lá no seu país, é um dos grandes times lá da Coreia do Sul. E vem para esse Mundial tentando ele vem para ser a zebra do grupo. Eu acho que o Ulsan, ele está bem atrás, muito atrás de Fluminense, muito atrás do Borussia e está atrás do Mamelodi Sundowns. O Ulsan, assim, a classificação do Ulsan, eu acho que uma vitória do Ulsan nesse grupo, acho que seria uma zebraça, sinceramente. Acho que a classificação também seria uma zebraça. Então, eu acredito muito mais que o Mamelodi Sundowns pode ser uma terceira força do que o Ulsan. Mas o Ulsan vai tentar ser essa surpresa nesse grupo. O time é basicamente formado por jogadores do país, jogadores coreanos. Tem ali... o grande destaque do time é um brasileiro, o Eric Farias, jogador que jogou no Juventude, né? Ele vai ser o principal jogador do clube nessa Copa do Mundo de Clubes e tentará ser o homem-gol do time nessa Copa do Mundo de Clubes. Não acredito muito que o Ulsan vá longe nessa competição. Acho que o Ulsan ele vai ficar pelo caminho, vai acabar ficando na fase de grupos, mas nunca se sabe, né? Vai que o Ulsan surpreende o mundo e consegue uma improvável classificação aí em segundo lugar no grupo. Consegue roubar a vaga aí, talvez seja do Fluminense, né, essa vaga. Quem sabe ele consiga isso. Mas vamos aguardar. E por último, o Mamelodi Sundowns. O Mamelodi Sundowns, ele tem sido o grande time da África do Sul, né? Ele tem sido nos últimos anos a grande força do futebol sul-africano. Tem sido também uma força na África, na Liga dos Campeões da África. É um time sediado no município de Mamelodi, em Pretória. O clube foi fundado na cidade, numa outra cidade, e se transferiu para Mamelodi, né? E é um time que pertence a um magnata. Ele é um time que foi comprado por um magnata sul-africano, um dono um magnata do ramo da mineração, em 2003, e o time virou uma grande força no futebol sul-africano, também no futebol da África. Até curioso, né? Porque esse time ele é conhecido como The Brazilians, né? Os brasileiros, porque é um time que usa o uniforme do Mamelodi. Ele usa camisa amarela e short azul, meias brancas. A combinação do uniforme é a combinação da seleção brasileira, né? E é interessante que esse time tem sido o grande time da África nos últimos tempos. É um time que tem dado trabalho também na Liga dos Campeões da África. Tem ali tentado rivalizar um pouco com o Al Ahly do Egito, que vai estar no Mundial também, né, na África, pelo título da Liga dos Campeões da África. Então, assim, é um time que vem aí para tentar surpreender. Eu acho que o Mamelodi é a terceira força do grupo, ali atrás do Borussia e do Fluminense. É um time que tem mais... É um time com mais condições de avançar, de surpreender, de conseguir ser uma zebra nesse grupo, mais do que o Ulsan, que eu falei há pouco. E vamos esperar para ver o que vai acontecer, como vai ser o desempenho do Mamelodi Sundowns
na, 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 na Copa do Mundo de Clubes. O time é treinado por um treinador português, o Miguel Cardoso, que é um português que trabalha no time desde 2024, assumiu o time agora, vai tentar conduzir o time nesse campeonato, nessa Copa do Mundo de Clubes. E os destaques do time, dois destaques do time, o goleiro, Rowan Williams, de 33 anos. Esse goleiro, ele é goleiro da seleção da África do Sul e ele ficou muito marcado, ele concorreu ao prêmio Bola de Ouro, né, da France Football, como o melhor goleiro. Ele estava lá entre os nomes para levar o prêmio Lev Yashin, né, de melhor goleiro da temporada, porque esse goleiro teve uma história interessante. Ele na última Copa Africana de Nações, no mata-mata contra Cabo Verde, ele conseguiu um feito, né? Ele defendeu simplesmente 4 cobranças de 5. Então, de 5 cobranças, ele pegou 4 pênaltis e ele ajudou, logicamente, a África do Sul a avançar de fase, a chegar na semifinal da Copa Africana, da última Copa Africana de Nações. É um bom goleiro, então assim, se de repente tiver um pênalti ali, você já fica ligado que esse cara é pegador de pênalti, já mostrou ser bom pegador de pênalti, e aí quem sabe o Mamelodi, vai que o Mamelodi apronta uma e consegue avançar para as oitavas, aí o Mamelodi faz um jogo de oitavas ali, consegue levar o jogo para prorrogação e vai e aposta tudo no Rowan Williams, né? Goleiro sul-africano aí de 33 anos. É um jogador pra gente prestar atenção, um jogador pra gente ficar de olho. E o outro destaque do time é um brasileiro, né? A gente falou do The Brazilians, né? Que o time é conhecido como os brasileiros, né? Tem um brasileiro no elenco, o grande destaque do time, o Lucas Ribeiro. Esse jogador, ele foi revelado num clube aqui, no Pinheiros, lá do Paraná. Mas ele tem uma carreira basicamente na Europa. Ele jogou no Valenciennes da França, no Charleroi da Bélgica, jogou no Molenbeek da Bélgica, o time do John Textor. Então, assim, é um brasileiro que não tem carreira aqui. Ele é um brasileiro que começou a carreira dele na França e está há um tempo já jogando no Mamelodi Sundowns e tem sido aí o grande destaque do time, né, nessa última temporada, nesses últimos tempos, o Lucas Ribeiro. Então, o Mamelodi Sundowns é um time para se ficar de olho, é um time que joga um bom futebol, tem um futebol bem assim, que lembra muito aquele futebol brasileiro do passado. É sempre legal ver um time africano, né? Um time africano nessas competições. O Mamelodi Sundowns vem aí como representante da África do Sul, vai tentar surpreender aí, principalmente o Fluminense, vai tentar ser o principal opositor ao Fluminense numa vaga na busca por uma vaga às oitavas de final. Palpite, Borussia, favorito, né? Favorito no grupo, não tem nenhuma dúvida disso. O Fluminense é um favorito à segunda vaga, inclusive o grupo do Fluminense é um grupo muito acessível, né? De repente eu acho até o Fluminense, pelo grupo ser bastante acessível, o Fluminense pode até ser o brasileiro que pode ir até mais longe no Mundial, porque ele vai cruzar com o grupo do River Plate, né? O River Plate, o Fluminense já ganhou do River Plate, o Monterrey do México é um time enroscado, mas dá para ganhar do Monterrey. Vai que dá para o Fluminense avançar e ir um pouco mais longe nesse campeonato mundial. Mas assim, Borussia e Fluminense então favoritos nesse grupo F, e logo atrás eu colocaria o Mamelodi Sundowns e o Sun sendo zebra total para mim, se o Sun consegue uma das vagas aí nas oitavas de final. É isso, fico por aqui, terminado aí o grupo F. Daqui a pouco eu volto com mais um grupo, o grupo G. Tá acabando o nosso guia do Super Mundial. Daqui a pouco tem os grupos G e o H para a gente finalizar o guia. Mas é isso, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe o vídeo e até a próxima.